Tá, vamos lá. Não. Luiz, já chegou aí. Boa tarde. Vamos aguardar a galerinha. Enquanto isso, já vou pegar aqui a prova de vocês. Turma 03. Vamos ver. Boa tarde, professor. Buenas tardes. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Daqui a pouco eu compartilho. Bom, Pedro geralmente não está entrando, né? Então já vou iniciar aqui. Depois ele assiste a aula gravada, qualquer coisa. Se ele perdeu algum conteúdo. Pessoal, boa tarde para vocês. A aula passada teve uma prova, né? Para vocês fazerem. Uma provinha. Bom, então aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela e mostrar a prova e as notas de vocês, tá? Então, veja só. Os 3 responderam, parabéns, muito bem. Todo mundo acertou a turma, que gracinha, né? Porque eu tenho uma resposta para a turma, eu tirei as outras. Então, olha aqui, ó. Vamos ver. Para que serve a calculadora que criamos na nossa aula? Para saber se meus estamos... Para saber se meus estamos... Para saber se estamos saudáveis. Ok, pode ser. Para saber se a pessoa está acima ou abaixo do peso. Ok. Para calcular a altura e o peso. É para calcular a altura e o peso da nossa calculadora, pessoal? Não é, tá? Não é. Então, vamos ver aqui. Calma lá. Tem que ver no individual. Isso daqui, no caso, é... Deixa eu fazer a correção geral, depois eu passo a nota de vocês, para poder falar quem acertou e quem errou, tá? Para que nessa aula utilizamos... por que nessa aula utilizamos variáveis do tipo float em vez de utilizar variáveis do tipo int e string? Então, uma resposta. O que é altura e peso são números quebrados. Exatamente. Porque int é números inteiros e string, como o texto, né, Conrado Lima, float é números quebrados, que parecem na altura e no peso que utilizamos. Exatamente. Responder aqui, para substituir, tá errado. Os demais estão certinho. Quem colocou essa resposta aqui tá perfeito, tá? Na imagem acima, há um erro na segunda linha. Qual é o problema? Eu coloquei uma imagem, nessa imagem aqui, cadê? Nessa imagem aqui, tem um erro nela. Agora eu quero ver, aconteceu 2 vezes esse problema já, hein? Nas 2 vezes eu parei e expliquei. Vamos ver aqui quem sabe qual que é o problema com essa imagem. Porque não está trocado as letras pelo número. TXT significa texto e float é de números quebrados, correto. E aqui falou que tem que ser int. Porque não está trocado as letras pelos números. Deixa eu ver aqui de novo, peraí. Quem respondeu? Foi o Luiz que respondeu isso daqui? Foi. Quer me explicar melhor, Luiz? Eu não entendi sua resposta. Que na aula que você estava explicando, que nós tinha de trocar as letras pelos números, na aula que você tinha de colocar os números aparecendo no painel, aí você tinha falado disso. Isso. Aí eu lembrei e coloquei. Desculpa, fala de novo, por favor. Na aula que você estava ensinando a gente a fazer a transformação para colocar um número no painel, você falou que tinha de trocar, fazer a substituição para aparecer no painel, que lá ia aparecer só as letras. Aí tinha que trocar para aparecer os números, não era isso? Foi o que eu entendi. Isso. Não, tá certo. Tá certo. É porque você colocou de um jeito que eu não entendi. Mas tudo bem, eu vou considerar aqui a sua resposta que você passou para mim agora, tá bom? Então eu vou considerar como certo. Esse tem que ser int aqui não tá totalmente... Assim, não tá certo. Mas deu para entender que deu... Vou dar um meio pontinho aqui depois. Vamos ver. Qual é o comando de transformar texto em número? Vamos ver.
float.parse e int.parse. Corretíssimo esse daqui, tá? Float. Só float. Não, tá errado. Int.parse. Tá certo. Quem respondeu? Vamos ver. Por que é necessário, às vezes, ficar convertendo texto em números e números em texto? Ai, ai, ai. Hein? Por que a gente precisa ficar fazendo essas conversões? Vamos ver agora. Por causa da caixa de texto. Ok. Porque TXT de texto, e quando colocamos números, precisamos converter, pois está errado. Pode ser. Pra sair certo. Nossa, velho. Essa daqui foi a melhor resposta que eu recebi na minha vida. Porque se está errado, tem que sair certo, não é verdade? É lógico, se está errado, tem que ser certo. Oxi, quem disse que está errado isso daqui? Tá certo, é. Pessoal, agora eu vou calcular os pontos de vocês aqui, tá bom? Começando aqui pelo Luiz. São 5 perguntas, cada uma vale 2 pontos. Então, Luiz, para que serve a calculadora? Para saber se estamos saudáveis. Pode ser, Luiz, pode ser. Vale 2 aqui. Flow de investir, altura e espessura número quebrados. Luiz acertou 2. Observe a imagem abaixo. O Luiz me passou a explicação aqui. 3, ok. Aqui, Luiz, essa aqui foi a melhor resposta aqui dessa pergunta, tá? Parabéns. Acertou as 4. E por causa da caixa de texto, sim. Então, o Luiz aí foi com 10, tá bom, Luiz? Agora, vamos ver aqui do próximo, que é o Pedro. Para que serve a calculadora que estamos criando na nossa aula? Para saber se a pessoa está acima ou abaixo do peso. Tá certinho, Pedro? Acertou uma. Porque Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pedro, resposta 2. Isso. Calma lá, deixa eu voltar aqui. Individual. Pedro. Para saber se a pessoa está acima do peso ou abaixo do peso. Então, essa aqui foi a melhor resposta que eu recebi da pergunta 1. Então, o Pedro acertou uma. Float, colocou a resposta certinha, grandona aqui. Acertou 2. TXT significa float, TXT significa texto, e float é números quebrados. Certinho, acertou 3. Qual é o comando de transformar um texto em número? Float. Tá errado. Não é isso daqui, é o que o Luiz respondeu. Não tá certo. Por que é necessário, às vezes, ficar convertendo texto em número para texto? Porque o TXT de texto, quando colocamos número, precisa converter em texto, por isso está errado. Então, acertou aqui também. Então, o Pedro aqui foi com 8, tá bom? Luiz foi com 10, Pedro foi com 8. Próximo, Cauê. Para que serve a calculadora que criamos na nossa aula? Para calcular a altura e o peso. Assim, a gente não calcula a altura e o peso, a gente calcula o MC, que é a medida dessas duas, tá? Eu não vou colocar totalmente como errado, mas certo não tá não, tá? Não serve para calcular a altura e o peso, serve para calcular a massa corporal, ou sobrepeso. Eu vou colocar como meio aqui, tá? No caso, vai valer 1, Cauê. Porque nessa aula utilizamos variáveis tipo float em vez de usar variável tipo int e string? Para substituir, não é para substituir. A gente utilizou o float porque a gente precisava de números quebrados, tá bom? Então essa aqui tá errada, Cauê. Observe a imagem abaixo, calcule. Na imagem acima há um erro na segunda linha. Qual é o problema? Tem que ser int. Não tem que ser int, até porque aqui é float, tá? Teria que ser float. E a resposta ainda tá meio mais ou menos, né? Se você tivesse focado que era float aqui, ainda estaria mais ou menos. Então não é int, tem que ser float. E a gente está dando esse erro aqui porque tem que converter o texto em float. Então essa aqui está errado. Qual é o comando de transformar um texto em um número? int.parse. Aqui tá certo, tá? É esse comandinho aqui. Então a primeira, considerei meu ponto ali, 1. Aqui 2, tá com 3. Por que é necessário, às vezes, ficar convertendo textos em números e números em texto? Para sair certo. A melhor resposta que eu recebi hoje, para sair certo. Tá errado isso daqui, tá? Ali o Luiz foi com 10, o Pedro foi com 8, se eu não me engano, e o Cauê aqui foi com 3, tá? E aí, Cauê, a gente tem um problema, tá bom? Aliás, Cauê, quer comentar alguma coisa? Quer defender algum ponto aqui? Ou tá de boa? Não, eu tô triste.
Oi? Tu é triste com essa nota aí. Ah, acontece. Aí, ô, Cauê, acontece o seguinte, a média teria que ser 7, tá bom? Só que você tem os pontos de participação das outras aulas. Todas as aulas que vocês participam, que vocês respondem formulário, vocês ganham ponto de participação, e esse ponto de participação, ele vai ajudar vocês na nota, né? Não é porque você tirou 10 ou porque você tirou 3, que a sua nota final vai ser 10 ou 3. Vai ter a somatória de pontos. Se você deixou de responder os formulários, esse 10 aí vai caindo. E é a mesma coisa para o 3. Se você responder os formulários, o seu ponto vai subindo, tá? Então, ô Cauê, eu tenho que somar os pontos de vocês depois, para poder ver qual é a média final, mas a média final precisa ser 7. Se por algum acaso, Cauê, a sua média final não for 7, aí eu entro em contato com você para você fazer uma prova de recuperação. Beleza? Mas eu vou ver na semana que vem. Professor, mas tipo, eu respondi tudo e não faltei nenhuma aula, então eu tô tranquilo. Sim, sim. Então, é o seu caso, Cauê. Você tem, se eu não me engano, você tem 100% de ponto de participação. E daí vai te ajudar Então, bastante, tá? O aham. Luiz, no começo, ele deixava de responder alguns formulários, né, Luiz? Mas agora ele começou a responder tudo certinho. Então, o Luiz, eu acho que não vai ter problema. O Pedro também, estava que nem o Luiz, deixava de responder um, respondia outro. Então, assim, e o Cauê, ele é o único da turma que ele tá com todas as notas, tá? Então, assim, Cauê, creio eu que você não precisa se preocupar. Na próxima aula eu falo com você certinho, tá? Mas quanto a isso, eu acho que por você ter todos os pontos, a sua média tá entre 8 e 9, mesmo tendo sendo 3 nessa prova, tá? Então, fica tranquilo. Não preocupa não, tá bom? Na próxima aula eu te passo a sua nota redondinha. E a de vocês também, do Luiz e do Pedro. Eu passo a nota real de vocês desse módulo, tá bom? Dessa matéria que a gente está vendo. Porque a gente está numa matéria, a gente estava na primeira matéria, que era de App Inventor, que era aquele da telinha que a gente ia montando. Agora, esse que a gente está vendo é a segunda matéria do curso, tá? É a segunda parte do curso. Então, depois eu passo a nota de vocês dessa primeira parte. Tá joia? Então, pessoal, o que acontece? Hoje é a nossa última aula nesse módulo, tá? Nessa matéria de criação de programas de computador, tá bom? A gente estudou essa matéria de C Sharp, né, de programação de computador, para ser um complemento para a próxima, que é a criação de aplicativos numa outra forma, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês uma matéria mais ou menos nova, porque vocês já estudaram isso na matéria anterior, do App Inventor, que é a condição. A condição de se alguma coisa, se não outra. Tá bom? A gente vai aplicar esse negócio de se isso, se aquilo, aquele negócio da condição, a gente vai aplicar aqui agora, tá bom? E aí, na próxima aula, nós já começamos uma matéria nova, um assunto novo, uma nova tecnologia para aplicativos de celular. Essa nova tecnologia que nós vamos ver na próxima aula, ela tem tudo a ver com isso que nós estudamos aqui agora no C Sharp, tá bom? Porque essa nova tecnologia, ela usa o C Sharp na programação, só que é para celular e não para computador. Mas isso daí é na próxima aula, tá joia? Então, vamos dar sequência aqui, porque eu quero terminar uma coisinha. Para a gente poder finalizar. Vou abrir aqui o Visual Studio. Aqui. Eu vou abrir o aplicativo da aula passada, aqui ó, calculadora IMC. Esperar abrir. Carregando, carregando. Bom, mas deixa eu explicar o que eu quero fazer aqui para a gente poder encerrar essa parte do curso. A nossa calculadora, ela mostra o resultado, não é?
Ela mostra o resultado ali do peso da pessoa, do IMC da pessoa. Só que acontece o seguinte, não basta só mostrar o resultado, porque você concorda comigo que se a pessoa... Eita, tô soluçando. Que se a pessoa ela só vê o resultado, ela vai ter que depois procurar uma tabela para ela saber se o resultado dela é bom ou ruim. Porque ela tem o resultado, mas ela não sabe se é bom ou ruim o resultado dela. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é falar para ela, ó, o seu resultado tá bom, ou falar, o seu resultado tá ruim. Tá bom? Bom, tá ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou rodar, iniciar. Vamos lá. Tá meio lento aqui, tá? Ah lá. Calculadora. Qual é a sua altura? Vou usar o meu como base, tá? 1,70. Qual é o seu peso? 66. Calcular. Aqui ele fala, seu MC é 22,83. Aí eu sei o resultado. Ok, tá funcionando. Mas como eu sei se isso daqui é bom ou ruim? Aí a pessoa teria que abrir a internet, pesquisar tabela IMC, e olhar na tabela para ela saber se está bom ou se está ruim. Então, olha o trabalhão que a pessoa vai ter que ter. Em vez disso, o nosso programa vai pegar esse valor aqui e vai falar, verificar se o valor é maior do que 25, ou seja, sobrepeso, ou se é menor do que 25, ou seja, a pessoa está saudável. Tá bom? E vai mostrar, você está saudável, ou então você está sobrepeso. E aí, eu vou precisar que vocês abram o áudio e falem para mim aí se vocês estão recordados, se vocês se lembram mais ou menos daquela matéria que nós vimos no aplicativo passado, do App Inventor, daquele que tudo colorido, né, de aplicativo. Vocês lembram das condições? Se uma coisa, se não outra. Até que a gente utilizou o se o usuário e a senha for igual a isso, você pode acessar. Se não, o usuário está incorreto. Vocês lembram disso? Fala comigo aí. Eu Sim. lembro. Sim? Legal, todo mundo lembra, né? Cauê e o Luiz também? Beleza. Então, a gente vai usar a mesma lógica aqui. A gente vai verificar se o peso da pessoa é maior do que um determinado valor, porque se for maior que o valor, eu vou mostrar que ela está com sobrepeso. Se não, ela não está gorda, ela está normal, ela está saudável. Entendeu? Vamos aplicar esse daqui aqui, só que da vez que a gente utilizou esse se, nós utilizamos os bloquinhos, né? A gente arrastava bloquinho, encaixava bloquinho, agora não tem bloquinho. A gente vai usar a programação para poder fazer a verificação. Tá bom? Então, vai cair no formulário isso daí hoje, tá? O formulário, por mais que já tenha passado a prova de vocês, o formulário de hoje conta como ponto dessa aula, tá? Dessa matéria. Então, vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo aqui onde eu mostro o resultado? Eu vou tirar esse mostrar resultado daqui, porque eu vou mostrar uma outra mensagem em vez de mostrar aquilo. Vamos lá. Isso daqui, pessoal, é importante que vocês anotem, tá bom? Então, o comandinho, né? Vamos lá. Olha o comandinho aqui, ó. If. If, em inglês, significa se, tá bom? Então, a nossa condição de se um número é maior do que o outro, ou se uma coisa se outra, tá aqui, ó. If, se. Bem simples, né? If significa se em inglês. Aí, eu vou ter que fazer isso, ó. Abrir parênteses e fechar parênteses. Por quê? Bom, dentro do parênteses, eu vou colocar a minha condição. Dentro do parênteses, eu vou colocar aquilo que eu vou verificar. Eu não quero verificar se o número é maior do que outro. Eu quero verificar se o número é
maior do que 25. Porque se o número for maior do que 25, a pessoa está com sobrepeso. Qual número que eu quero verificar se é maior do que 25? Eu quero verificar o meu resultado, que é o IMC da pessoa. Eu quero ver se o IMC da pessoa, que é o resultado, é maior do que 25. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Se, if, resultado, for maior, como é que eu faço para falar se é maior? Bom, aí a gente tem que utilizar os símbolos da matemática, que é bem simples. Se eu quiser verificar se é igual, eu coloco assim, ó. Igual, igual. Coloco 2 iguais, tá? Anota isso daí. Por que 2 iguais em vez de 1? Porque se eu colocar um igual, eu estou colocando uma coisa dentro dele. Eu estou atribuindo um valor. Tipo aqui, ó. Resultado é igual a peso vezes altura, altura. Ou seja, eu estou guardando isso daqui aqui dentro. Aí eu uso um igual. Mas quando eu quero comparar se uma coisa é igual, aí eu uso 2, tá bom? Então, quando eu quero fazer uma comparação, eu uso 2 iguais. Ó, vou até colocar aqui para vocês aqui, ó. Igual, igual, comparação. Se eu quiser saber se é maior, eu uso o sinalzinho de maior. Qual que é o sinal de maior na matemática? É assim, ó. É uma setinha apontando. Maior. E se eu quiser saber se uma coisa é menor? Ao contrário. Menor. Beleza? Então eu posso verificar se o número é igual, se o número é maior ou se o número é menor. No meu caso, eu não quero saber se é igual. Porque, por exemplo, se eu colocasse resultado é igual a 25, se o resultado for igual a 25, a pessoa está com sobrepeso. Não é? Faria sentido. Só que se o resultado for 26, 26 não é 25. Quer dizer que a pessoa não está com sobrepeso? Então está errado, né? Então eu não vou verificar se é igual. Eu vou verificar se é maior. Porque se for 25, 26, 27, tudo é maior. Ou seja, a pessoa está com sobrepeso. Então aqui eu vou usar o maior. Assim, ó. Certo? Então, ó. O resultado é maior do que 25? E aí, eu vou colocar aqui uma chave e vou fechar uma chave. Tá vendo aqui, ó? Abri uma chavinha e fechei uma chavinha. E vou escrever, ó, dentro dela. Ou seja, aqui. Por que coloquei essa chave? Porque é dentro dessas duas chaves aqui, ó, ou seja, daqui para frente, aqui no meio e aqui atrás, eu vou escrever aqui dentro o que vai acontecer se isso daqui funcionar. Ou seja, se o resultado for maior do que 25. Eu vou escrever aqui no meio o que vai acontecer. Só que vocês vão se lembrar que tem duas ocasiões. Eu vou verificar se o resultado é maior do que 25, aí eu falo o que vai acontecer. Mas e se não? E se não for maior do que 25? E se a pessoa estiver com 22, por exemplo? Então a gente tem o se e o se não. Tem o se e o se não. Cadê? Programação. Calma lá. Aqui, ó, lembra do slide, ó? Se alguma coisa acontecer, eu falo aqui o que vai acontecer. Se não, ou seja, se der errado, eu coloco aqui embaixo. A gente estudou esse slide aqui já. Bom. Então, aqui no finalzinho da minha chave, tá vendo? Ó, eu vou colocar o se não. Aqui veria o se não. Só que tá em inglês. O se não em inglês fica else. E eu também abro chave e fecho chave. Então, ó, se o resultado for maior do que 25, aí eu vou escrever aqui embaixo
o que vai acontecer. Se não, ou seja, se não for maior do que 25, o que vai acontecer? Outra coisa. Tudo bem? Essa daqui é a estrutura, tá? Escreve essa estrutura aí no seu caderno, nas suas anotações, porque a gente vai usar ela bastante nas nossas aulas, tá? Nas aulas de aplicativo dali pra frente. Beleza? Bom, então, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar essa chave aqui embaixo, eu acho que é mais fácil de vocês verem, né? Aí, ó. Então, se aqui no meio, no meio das chaves aqui, ó, eu vou escrever o que vai acontecer se o resultado for maior do que 25. Se o resultado for maior do que 25, eu vou falar para a pessoa, você está com sobrepeso. Certo? Então, ó, message box, ponto show. Na verdade, eu vou mostrar o IMC da pessoa e vou falar se ela está com sobrepeso ou não. Então, ó, seu IMC é mais resultado. Certo? Aqui eu vou mostrar o IMC da pessoa e resultado. E aí, agora eu vou continuar somando aqui, ó, porque agora eu vou mostrar o seguinte, ó. Você está com sobrepeso. Certo? Você está com sobrepeso. Ou seja, eu maior do que 25, então eu vou falar, seu IMC é tanto. Você está com sobrepeso. Beleza? Se não, eu vou colocar aqui embaixo, ó, message box. Ponto show. Seu IMC é a mesma coisa, ó, resultado, porque eu quero mostrar o resultado para a pessoa, né? E depois eu falo. Você está saudável com peso normal. Entendeu? Tá aí. Vou tirar um zoom para vocês poderem ver. Então aqui eu vou verificar, né? Ó, se o resultado for... Vou apagar isso daqui. Se o resultado for maior do que 25, eu falo, ó, você está com sobrepeso. Se não, ou seja, se é menor do que 25, você está saudável com peso normal. É lógico que se a pessoa tiver, por exemplo, aqui com menos de 18, ela vai ficar abaixo do peso, magrela, né? E aí, o meu programa, ele só vai detectar se é maior do que 25 ou menor. Quer dizer que se a pessoa tiver, por exemplo, com 15, que ela tá tipo super raquítica, ele ainda vai falar que a pessoa tá saudável. Ou seja, o meu programa tá com um errinho ali, né? Mas não tem problema, vamos deixar assim, porque é bem difícil a pessoa ter menos do que isso, tá bom? Eu vou rodar o programa aqui, vou rodar ele aqui agora, para a gente poder ver isso aqui funcionando. Só que antes de eu rodar, alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá então. Vou dar um play aqui em cima para iniciar. Vou precisar de uma cobaia. Eu falei para vocês que eu ia arrumar uma pessoa para poder testar o programa, né? Ai, não. Ah, ela saiu de lá. Droga. Não tem problema não. Ó. Fiz minha calculadora. Vamos lá. Por enquanto não mudou nada na interface dela. 1,70. Qual é o seu peso? 66, que é o meu. Calcular. Vamos ver. Ó, seu IMC é 22,33. Você está saudável com um peso normal. Isso porque é menos que 25. Então, estou saudável. Beleza?
Agora vamos ver uma pessoa que está com 100 quilos. Calcular. Ó, o IMC é 34. Você está com sobrepeso. Viu? Porque passou de 25. Então tá funcionando. Só tem uma coisa que não me agradou, que tá meio feio aqui. Vendo que tá tudo na mesma linha, tá tudo reto, eu gostaria que esse você está com sobrepeso, ou então você está saudável, eu quero colocar na linha de baixo. Na linha de baixo. Eu quero pular uma linha. Como é que eu faço para poder pular uma linha? Olha só. Eu acho que já mostrei isso para vocês, tá? Mas vou mostrar aqui de novo. Para poder pular uma linha, aqui, ó, eu quero pular uma linha aqui. Se eu quero pular uma linha aqui, eu vou colocar isso daqui, ó, uma barra e um N. Barra N, ele pula a linha, tá? Vou colocar um aqui e um aqui. Aí vai ficar bonitinho cada um em uma linha. Ó, iniciar. Vamos ver? 1,70. Peso, 66. Calcular. Ah, tá vendo aqui, ó? Foi para a linha de baixo. Ah. Agora tem mais uma coisa me incomodando. Tá vendo que não tá reto, ó? Tem um espacinho pequenininho aqui, ó. Um vãozinho. Tá para frente. Vou tirar isso daqui que tá me dá gastura. Por que tá para frente? Por causa que eu dei espaço aqui, ó. Eu tenho que juntar esse espaço, ó. Aí ele não vai para frente, vai ficar tudo retinho, coladinho. Vamos testar mais uma vez. Tem que ficar bonitinho o programa, hein? É a versão final do nosso programa. 1,70, 66. Ah, agora tá retinho, tá vendo aqui, ó? Tá alinhadinho. Ah. Certo? Então aqui nós finalizamos o nosso programa de calculadora. Ah, não era para ter fechado. Bom, pessoal, eu queria ver se eu encontrava alguém aqui no Sebrae para poder testar a calculadora. Tem ninguém passando aqui em volta? Esperem um pouquinho, pessoal. Eu vou aqui no corredor, eu vou ver se tem alguém aqui e vou chamar para poder usar a calculadora com a gente. Pode ser? Vai aí, vamos ver se tem alguém aqui. Só que aí eu preciso usar máscara, né? Porque eu vou sair. Pessoal, ó, eu trouxe aqui a Giovana, a coordenadora. Olá, tudo bem com vocês? E ela vai testar aqui a nossa calculadora. Tem uma calculadora de MC, Giovana, um programinha bem simplesinho, mas já faz tudo que a gente precisa. Então, aqui ele vai perguntar qual que é a sua altura. 1,50 m. Então, 1,5 ou pode ser 1,50, não tem problema. E aqui ele vai perguntar qual que é o seu peso. 48. 48. Então, 48 certinho. Vou clicar aqui em calcular, ele vai trazer o resultado para a gente numa mensagenzinha. Então, olha só. Ele mostra que o seu resultado do MC é 21,33, né? Uma dízima. E aí ele já te fala, você está saudável com o seu peso normal. Aqui a gente tem uma tabelinha que a gente pode consultar. Ó. Então,
você está nessa média aqui do peso normal, né? Deixa eu trazer para cá, peraí. Então, você está nessa média aqui do peso normal entre 18,5 e 24,9. Está no peso normal, certo? Está bem no normal mesmo, está bem na média. Acima de 25, você entra no sobrepeso. Vamos supor que a Giovana, no Natal, começa a comer bastante, exagera um pouquinho e pesa 75. Vamos ver? Então, você passaria ali dos 25, então você estaria com sobrepeso, né? Na verdade, que você teria com obesidade de primeiro grau. Eu já pesei isso. Já? Já Sério? pesei. Tem até foto para comprovar. Caramba! Já pesei 75 quilos. Certinho. Certinho, acertei então Acertou, também. eu Ué. tenho foto. Caramba, depois você me mostra, fico curioso agora. Então você estava com obesidade de primeiro grau, certo? Então, a nossa calculadora está funcional. Aí na próxima aula a gente já começa com matéria nova para transformar isso daqui em um aplicativo de celular. E aí vocês vão poder instalar o celular de vocês e até mesmo passar para seus amigos, testar para seus pais e mandar uma fotinha para a gente. A Nayara entrou. Ela queria saber se eu tô magrela ou não. Não é isso, Nayara? Olha lá, ó, viu? Eu sou desnutrida. Ela fica me chamando se eu tô desnutrida. Aqui, Nayara, pode provar, ó, a altura da Giovana, o peso dela, 48. 48. Ó, o IMC dela é 21, tá vendo? Ela tá saudável com o peso normal dela. Viu? Desnutrida. Vai, ó, quer Nayara. ver? Nayara, qual que é a sua altura? Deixa eu só testar uma coisa aqui. A minha altura é 1,67, mas meu peso eu não sei. 1,67. Coloquei aqui, então, a altura da Nayara. E qual que foi a última vez que você lembra, Nayara? Faz tempo, hein, filho? Não, uma média. Faz tempo. Vai lá. 80. 80? É. Vamos lá. Clicar aqui em calcular. Então, olha só. Seu IMC é 28,68. Então, aqui ele fala que você está com sobrepeso. Aqui na tabelinha do canto, a gente consegue ver. Entre 18,5 e 25, você estaria com peso normal. Você passou um pouquinho dos 25. Então, você está com sobrepeso. Não chega a ser obesidade, que seria acima de 30, o seu IMC. Só um pouquinho de sobrepeso. Eu já fui, né? Quando eu tinha 75 É. quilos, era obesidade. Primeiro É, grau. não lembro, deixa eu ver aqui. 75? 75, 1,50 m. 26. Não, 1,50 m. Ah, é. 1,50 de altura. Eu era. 33 é obesidade de primeiro grau. Obesidade de primeiro grau. Aham. Eu já tive isso daí já. Graças a Deus me libertei. Parabéns, Giovana. Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Fazem em casa, é super legal. Faz com o pai, com a mãe, com o vô, com a tia. Todo mundo vai ficar muito feliz. Exatamente. Principalmente depois que a gente transformar em aplicativo, aí fica bem mais fácil. Perfeito. Obrigado, Giovana. Pessoal, então, nós vamos finalizar a nossa aula. A gente testou aqui com a Giovana, né? Com a Nayara também. Então, ele pega o peso certinho. Não esquece de responder o formulário. O formulário dessa aula vai contar para a nota da prova da aula passada. E na aula que vem, a gente já começa uma matéria nova. A gente vai fazer tudo que nós já fizemos agora, só que transformado em aplicativo. Para celular. Né? Aplicativo para celular. Beleza? Certinho? Luiz, Cauê, quer comentar, perguntar alguma coisa? Tá de boa? Tá tranquilo? Não, tô de boa. Beleza, então. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e tchau!